Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a essa aula espetacular sobre monofásicos. E lembrando de falar aqui que estão abertas as inscrições para a virada jurídica. Eu sou a professora Juraci Silva, sou advogada, tributarista, sou doutora em tributário, atuando aí nos últimos anos. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre o monofásico. O que seria então o monofásico, né? Então são produtos de tributação concentrada, né? A monofasia numa única fase. Claro que eu acredito que muitos estão aqui até já sabem, mas apenas para garantir que estamos todos juntinhos na mesma página, eu vou explicar que me refiro quando falo de monofasia, eu falo de um sistema, né, um sistema monofásico da COFINS e do PIS, PASEP. A tributação fica então centrada, concentrada na produção. Então, visto que o fisco ele ditou para o produtor e o importador, aquele industrial responsável pelo recolhimento principal, e nas demais fases, então, fica-se desobrigado do recolhimento, artigo 2º da Lei 10.147. E a gente tem aqui, sobre a receita bruta dos produtos, né, que são os monofásicos, pela pessoa jurídica, que é a pessoa do importador ou do industrial que coloca o produto no mercado brasileiro. Sendo assim, quem trabalhar revendendo a mercadoria, então já está numa outra fase, né? Esse tipo de sistema, então, do PIS e da COFINS, eles não são calculados sobre essa receita. Então, no caso da venda de alguns produtos que a legislação lista, do PIS e da COFINS, eles só o importador e o produtor é que recolhe. Então, como que funciona aí a tributação do monofásico? A tributação do monofásico, em primeiro lugar, o fisco ele concentra a tributação do PIS e da COFINS no início da circulação da mercadoria, no caso da primeira fase, né, usando ali umas alíquotas maiores, maior que o normal para um faturamento bruto do resto dos produtos, e é o fabricante ou o importador que paga o imposto que seria cobrado dos demais, e com cotas maiores na produção e na importação dos produtos. As próximas etapas de saída, então, são isentas, e a lei não as cobram, seriam uma alíquota zero. Então, a tarifa de tributação dos produtos monofásicos, né, nós temos aí que a Receita Federal disponibiliza anualmente uma atualização dessa lista, e essa lista, então, são produtos que possuem a monofasia e suas respectivas taxas, né, com o controle interno das empresas. Para, então, você ter acesso a esse material, basta você pedir para a gente a tabela de produtos sujeito a alíquotas diferenciadas, seria a incidência da monofasia, né, que está em pauta. E vamos pensar assim, como é que funciona a tributação monofásica no Simples Nacional. Então, nós imaginamos que os contribuintes, né, os atacadistas, os varejistas optantes pelo Simples Nacional, que revendem o produto, né, na tributação monofásica, eles não precisam recolher o PIS e a COFINS, né? Por quê? Porque já foi feito esse recolhimento na primeira fase. Então, devem separar as receitas e calcular o valor do PIS e da COFINS conforme a Lei Complementar 128 de 2008. E lembrando, acima de tudo, que a tributação monofásica não se aplica a todos os produtos. Então, só os produtos da lista é que, então, deverão ser separados para o não recolhimento. Aliás, é uma tabela na Receita Federal que tem, para ajudar a gente, né? Esses valores das alíquotas, elas mudam conforme o tipo de empresa e conforme o tipo de produto. Assim, é bom a gente estar sempre atento nessas alterações, nessas modificações e atualizações dessa lista de anexo. Tanto é importante conhecermos os benefícios que essas informações podem trazer para a gente. Então, só recapitulando aqui, né, estabelecemos a diferença da atuação no âmbito administrativo, porque a gente pode, né, agora quem conhece, né, sobre o âmbito administrativo, é importante vocês comentarem aqui comigo. Tudo isso pode ser de forma célere no âmbito administrativo solicitado a recuperação dos tributos pagos indevidamente e a maior. E isso é muito importante, né, gente, porque é diferente do
processo judicial que demora imenso tempo e a gente vai depender aí da decisão do juiz. Por que é importante a gente atuar no âmbito administrativo, né? Quem pode escrever aqui? Responde para a gente. Por que é importante e é melhor o âmbito administrativo? Bom, quando nós fazemos aí, ingressamos com o processo administrativo, ele acaba sendo respondido e resolvido de uma maneira muito mais célere. E então os honorários também são recebidos mais rapidamente. Portanto, é muito importante. Além disso, há benefícios para o cliente, pois ele tem aí, além do problema resolvido, de passar a recolher menos tributo, ele vai ter aqueles créditos tributários restituídos de uma forma mais rápida. E se tiverem mais algumas vantagens, põe aqui. E aqui a resposta é: detalhe, nem sequer é necessário você ter a OAB para atuar no âmbito administrativo e receber os seus honorários correspondentes. Isso é muito importante também saber. E em razão dessa atividade, né, que não é privativa do advogado, vai ser possível representar o contribuinte mesmo sem a Ordem dos Advogados do Brasil. É importante também dizer que existe, né, uma assinatura eletrônica para se atuar no âmbito administrativo, que hoje é totalmente online. E existe também, importante se dizer e explicar, que atualmente, né, outros profissionais, como por exemplo os contadores, fazem esse tipo de trabalho para os advogados também. Então, em algumas situações onde há uma maior complexidade, nós podemos então fazer aí uma parceria para que o contador possa atender o advogado e até, por que não, em outros casos também. Então, como que a gente faz essa reclamação no âmbito administrativo, né? Em primeiro lugar, saber se a empresa é do Simples Nacional, buscar aí os arquivos XML da empresa, ou seja, todas as notas fiscais que ela emite num arquivo digital, para fazermos essa segregação, essa divisão, né? E outra situação que nós podemos atuar no âmbito administrativo, você tem aí a possibilidade sempre de, independente de qualquer coisa, a qualquer tempo, poder, diante de um indeferimento, ingressar no âmbito judicial. Não havendo esse tipo de situação, com o deferimento, o dinheiro vai diretamente para a conta do empresário. Né? Isso é uma vantagem incrível, porque é bom lembrar também que a contagem do prazo é de 5 anos, então nós vamos poder recuperar todos os créditos tributários dos últimos 5 anos que foi recolhido indevidamente a maior. E a gente tem aí, no âmbito administrativo, uma legislação, né, do decreto 7.235 de 72, no seu artigo 5º, que estabelece aí a forma com que a gente conta aí esses prazos, né, que serão contínuos, excluindo-se na contagem o dia de início e incluindo-se o dia do vencimento de todos esses tributos. E inclusive no parágrafo único, né, os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal do órgão e que corra o processo ou se deva ser praticado o ato. São decretos que incluem aí o princípio da continuidade, né? A gente imagina que feriado, dias santos, isso tudo não é contado. Penso então que você deve conhecer então a situação real do contribuinte para, ao abordar o contribuinte, explicar para ele qual é a solução que você está trazendo, para ele entender o benefício incrível que você está levando para ele, né? Então, é um contraponto de conveniência, que por vezes aí a matéria, como já está pacificada, vai facilitar no âmbito administrativo essa celeridade, né? Que é muito mais rápido que o judiciário. E até porque os honorários são equivalentes e é de interesse geral resolver o quanto antes a questão, né, gente? Deixando então bem claro que a razão aqui é fazer dinheiro rápido para o caixa da empresa, até para o caixa do advogado, né, gente? E eu mesma comecei no âmbito administrativo, resolvendo aí os casos de alguns colegas meus que caíram na malha fina. Na época, a gente não contava com internet e, na época, eu até recordo que foi muito bom para mim receber aqueles honorários, porque a questão foi resolvida e, em coisa de
3 meses eu já tinha recebido aí os meus honorários, né? Tenho vários exemplos e são recorrentes, né? Colegas que já transacionaram no âmbito administrativo, é muito bom atuar no âmbito administrativo, né? Já receberam seus honorários e no judiciário eles vão demorar muito mais tempo. Tem também um caso de um colega que, através do acesso às informações dos devedores da União, conseguiram entrar em contato com a empresa e resolver por transação a vida do empresário, pagando todas as dívidas com desconto. São muitos os exemplos de ganho no âmbito administrativo. Tem outro caso muito recorrente de um cliente meu, por exemplo, que foi do Simples Nacional e ele optou por pagar um tributo 2 vezes, porque ele queria participar de um certame e para ele participar ele tinha que estar com a certidão negativa de débito e ele não estava saindo, então ele pagou de novo só para ter a certidão e depois nós recuperamos o valor desse tributo, que era por volta de R$ 27.000 e da DAS do empresário, e ele teve com juros e correção. Então, os advogados às vezes colocam algumas objeções com relação ao sistema ECAC, por não conhecerem, ou terem dificuldade, mas nós temos aí o contador para nos ajudar. Para isso existem parcerias e sistemas muito bons para ajudar muito, e tem inclusive a possibilidade aí da gente ter várias possibilidades de resolver esse tipo de problema. Agora é sempre bom a gente aprender a fazer no próprio sistema, pelo menos para diagnosticar. Existe uma forma de se facilitar isso e até gratuitamente, né? Então, com a nossa ajuda aí, eu tenho certeza que vocês vão ter condições de apresentar para o contribuinte com segurança um diagnóstico para oferecer um trabalho de excelência. Então, outros advogados, às vezes, também dizem que não conhecem, não possuem conhecimento no âmbito administrativo, mas, pontualmente, basta pesquisar a norma em voga e exigir a aplicação, porque o administrador público só pode atuar conforme a lei. Então, adquirir conhecimento no âmbito do direito administrativo é muito tranquilo e de forma pontual e prática ajuda muito, né? E nessas horas a gente tem sempre aí o nosso curso que pode oferecer a possibilidade de tirar aí todas as dúvidas de vocês e as normas administrativas, que fica assim mais específica à medida que nós identificamos qual o tributo que está em causa, por exemplo, né? Em outros casos. E claro que o conhecimento no tributário já dá aí as pistas para atuação no âmbito administrativo ou não. Então é importante também a gente ter esse conteúdo para a gente discernir na hora. E já agora, nós falamos aí muita coisa importante e a gente já começa aí entendendo bem a diferença entre âmbito administrativo e judiciário, e a gente já começa a ficar mais confortável, né? Pois nós falamos sobre por que se trabalha com direito tributário no âmbito administrativo, pode ser muito vantajoso para o advogado e até mesmo para aqueles que não são advogados, aqueles recém-formados que não têm ainda a carteira da ordem, né? Nós falamos um pouquinho aí de ECAC, da norma do direito administrativo em si, e eu dei aí alguns exemplos de casos, né, que nós atuamos, que foram resolvidos muito rapidamente, para vocês terem aí uma ideia de onde buscar aí os primeiros ganhos, né, no âmbito administrativo. Por exemplo, se ficou alguma dúvida, eu quero que vocês escrevam aqui, né, por favor, podem colocar aqui no chat, porque a cereja do bolo, né, dessa aula está vindo agora para vocês. Todos devem estar bem preparados, porque agora eu vou contar para vocês o passo a passo para iniciar agora e ganhar dinheiro no âmbito administrativo. Sim, porque nós ainda poderíamos até perguntar, né, para todos vocês, onde você vê que as pessoas mais erram nisso? Então, vejamos, a gente vai pensando que vale muito a pena entrar no âmbito administrativo, mas a gente tem que ter um histórico, né, de diferenciação de por onde começar. Então, aqui, o primeiro passo que eu aconselho a vocês para começar a trabalhar no âmbito administrativo seria
fazer um certificado digital, caso vocês ainda não tenham, estudar a norma para atender bem o cliente e aprender um pouco sobre o ECAC, né? Pode-se começar aí investigando as decisões que já foram proferidas a respeito deste assunto, para efetivamente você saber se é conveniente continuar avançando no âmbito administrativo, porque não tem nenhum prejuízo você começar atuando no âmbito administrativo ou até requerer algo no âmbito administrativo, uma vez que a qualquer tempo, artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federal, lhe é permitido acessar ao judiciário. Então, a gente tem que ter o discernimento no sentido, está sendo interessante as questões que são levadas idênticas a essa estão sendo deferidas, então eu continuo no âmbito administrativo, né? E aí como que você organiza, né, isso tudo? Ok, então como que você vai organizar? Você vai colher toda a documentação necessária para fundamentar a questão na lei. No caso dos monofásicos, é muito importante você ter nos últimos 5 anos, caso ele tenha a atividade nos últimos 5 anos, né? De repente o empresário ingressou há 3 anos a sua atividade, então ele vai ter dos últimos 3 anos, né? Mas a gente pode pegar até os últimos 5 anos, todas as notas fiscais. Isso daí não é difícil, porque existe hoje arquivos que já estão todos formatados para que você possa segregar as notas fiscais que tiveram produtos monofásicos. Isso tem sistema que ajuda a gente a fazer, tem aí vai ser muito tranquilo, acreditem que esse primeiro passo de pegar essa documentação é muito importante, né? Convencendo aí que vale a pena trabalhar no processo administrativo, para que ele veja os benefícios que ele vai receber. Existe também aí uma dica que às vezes você pode ter assim uma objeção, né, do empresário. Mas esses dados são confidenciais, então você pode fazer um termo de confidencialidade, assegurando a ele que os dados, as informações deles serão muito bem guardadas por nós, com total sigilo. E a gente, então, tem aí alguns casos bem comuns, né, que vai iniciar a busca para prospectar os seus primeiros clientes, que eu acho que aqui são muitos os exemplos de como fazer isso, mas existe aí a possibilidade de uma prospecção que tem aí a possibilidade sempre que de ajudar na hora de escolher qual empresário você vai abordar primeiro, você vai explicar de que maneira, né, se preparar para isso, essas questões práticas, né, para explicar aí a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, e são várias as teses, né, então, portanto, além da tese do monofásico, no âmbito administrativo, existe a possibilidade da gente falar também, interceder pelo cliente, no caso quando se vende cigarro, né, que é a base de cálculo do PIS e da COFINS, na venda do cigarro, então restituição dos valores pagos aí em razão da não segregação e, claro, a monofasia também, são muitas outras teses que podem ser aí defendidas no âmbito administrativo, onde o advogado ele vai obter êxito e nada impede também de, não havendo essa possibilidade, ingressar no judiciário. Eu tenho um caso de PTU que foi pago em duplicidade na administração pública também, e a administração pública, depois de demonstrado que foi pago em duplicidade, também devolveu o valor, e aí imediatamente foi devolvido, o município então devolveu diretamente na conta do contribuinte. Por isso também é importante que nós façamos um contrato de prestação de serviço, que fique demonstrado, que assim que ele receber, então ele possa entrar em contato com você para pagar os seus honorários. Inclusive, essa história, ela foi importante para mim, né? E é claro que isso demorou um pouco mais de tempo, mas foi muito importante nós termos feito a coisa certa, né? E mais questões para abordar aí, nós temos aí que o advogado precisa se preocupar depois que acha o seu cliente, né, que se aprofunda nas regras que regem aquela situação, como
que você pode ajudá-lo, né, trazendo a solução para ele, e o que ele precisa fazer, né, te passando aí os documentos direitinho. Então, é importante a gente orientá-lo como se estivesse orientando um filho, né, para ele sentir uma firmeza, uma tranquilidade. E só lembrando vocês que é um mercado muito promissor, né? Nós temos aí só em dívida ativa uma quantia de 112 bilhões, né? Então é uma quantia muito grande. A gente pode ajudar muita gente a resolver seus problemas no âmbito administrativo também, e com a transação tributária, com a possibilidade de parcelamento. São muitas as possibilidades aí de ajudar o contribuinte para que ele possa efetivamente seguir sua vida com mais recursos e mais feliz, né? E feliz com o seu trabalho, com a sua prestação de serviço também. E você também recebendo aí os seus honorários. Eu queria deixar um abraço forte, é sempre uma alegria aqui nós estarmos em contato, essa aula maravilhosa. E, por favor, coloquem as suas dúvidas para a gente dar um feedback, um retorno para vocês.